Queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Casimiro Castilho, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, situada em Jardim Penha, na rua Monsenhor Meireles 124. E hoje à noite nós temos o nosso culto, que começa às 19 horas, e você está convidado a participar do nosso culto ao Senhor. Hoje estou muito alegre por estar me acompanhando aqui, nosso companheiro, da Escola Bíblica Dominical, o irmão João, professor da Escola Bíblica Dominical, irmão João Batista, aonde nós estaremos abordando, uma lição aqui. O irmão pode cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é a nossa lição de número 5, 2 de agosto de 2020. Zorobabel recomeça a construção do templo, Esse é o terceiro trimestre. Nós estamos estudando, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós estaremos, amados irmãos, de antemão já orando ao Senhor para dar início a esse trabalho. Nós estamos aqui nos fundos da igreja, porque logo começa a Escola Bíblica Dominical da mocidade, os adolescentes estarão ali na nave da igreja, estarão dando início também à Escola Bíblica Dominical. Nós iremos já orar a Deus e em seguida já começaremos, já dentro da abordagem da lição. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por tudo no qual o Senhor tem feito e realizado. Meu Deus, seja conosco, Pai querido, nesse dia que se chama hoje. Abençoa, Pai querido, essa escola bíblica. Abençoa, Pai querido, Pai amado, meu Deus glorioso eterno. Meu Deus, a liderança desta igreja vai dando vitória para cada jovem, meu Deus, para cada aluno, meu Deus, para cada, Pai querido, Pai amado, um que estiver acompanhando aqui nas redes sociais, meu Deus, esta aula da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus glorioso, nós te pedimos, vai abençoando, vai operando, vai transformando e renovando. Meu Deus, se conosco, Pai querido, no decorrer desta lição. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós queremos saudar os irmãos que estão ao vivo conosco e nós já iremos entrar na lição de número 5, conforme nosso irmão João falou aqui, a lição de número 5, que ela vai falar sobre o título de Zorobabel recomeça a construção do templo. Irmão João, nós eu gosto sempre de começar a lição falando sobre a figura. Nós estamos vendo aqui que existe uma figura dentro da revista de um obreiro, que está ali, está mexendo nos tijolos, construindo um muro. E nós sabemos muito bem que Zorobabel era um líder, que ele foi chamado por Deus para ir construir o templo de Jerusalém, a construção do templo. E nós aprendemos, nas lições passadas, na lição passada, sobre a construção do templo, que ele enfrentou oposições. Na verdade, toda a obra de Deus, ela enfrenta oposições. E nós sabemos muito bem que a oposição ela começa até dentro aqui, de nós mesmos, Então nós precisamos ser firmes e constantes, porque o adversário da nossa alma ele vai trabalhar 24 horas para que a obra do Senhor não venha a ser concluída. Dentro da lição, nós averiguamos aqui, 2 de agosto de 2020, Zorobabel recomeça a construção do templo. Temos o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte, está em Ageu capítulo 2, versículo 10 ao 18, que diz assim: ao 24º dia do mês, ao 24º dia do mês, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo:
Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Muito bem, meus amados irmãos. A verdade prática diz o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão João estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, que está, quem não tem revista pode estar acompanhando pela Bíblia, que está em Esdras, capítulo de número 5, versículos 1 e 2, no livro também de Ageu, no capítulo de número 1, versículos 1 e 12, e também no livro de Zacarias, no capítulo 4, e versículos de 6 a 10. Amém? Amém. Bom, começando aqui então, lá no livro do profeta Esdras, capítulo de número 5, no seu versículo de número 1, diz: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Livro do profeta Ageu, seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Versículo 12, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo de número 12 agora. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Agora, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, a partir do seu versículo de número 6, diz: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. 7. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. 8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo... 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão. Porque saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmão João. Amém. Nós aprendemos, irmãos, que o povo de Israel havia, através de Deus, visto um edito, do rei Ciro, através do edito do rei Ciro, aonde o profeta Jeremias havia profetizado há muito tempo, dizendo que o povo voltaria para a terra de Jerusalém. E de fato isso aconteceu, como foi abordado na lição passada. E o povo já estava retornando. Só que na lição passada também falou sobre os inimigos que opositaram na reconstrução do templo,
Nós sabemos muito bem que primeiramente foi realizada a construção do altar, mas houve uma grande oposição do inimigo, de tal forma, irmão João, que nós podemos verificar que eles chegaram a fazer até um edito para o rei da época, que na verdade era o rei Cambises, né? A Bíblia não fala, mas era o rei Cambises, que desconhecia, né, algumas coisas referente ao que Deus havia outorgado para o povo de Israel, e ele acabou por si embargando, né, a obra. E por ele embargar a obra, nós já iremos entrar propriamente aqui na lição, diz que os samaritanos que estavam ali naquela região, né, que era o inimigo, que eles conseguiram realmente de tal forma embargar a obra. Nós vemos que na lição passada, nós observamos que o povo de Israel ficou um tanto triste, né? Tanto que o líder, que era Zorobabel, né, que era o governador, e também Jesua ou Josué, que era o sumo sacerdote, eles ficaram assim, desfalecido mediante a situação que o inimigo levantou naquele momento. De tal forma que a obra foi embargada por aproximadamente 15 anos. Eu digo aproximadamente porque a revista ela diz 15 anos, mas segundo os estudos, alguns dizem que é 16 e até 18 anos, mas dentro da lição diz que é 15 anos que a obra ela foi embargada. E dentro desse acontecimento, o povo começou a desanimar, de tal forma que eles começaram a cuidar das suas próprias casas e deixou a obra de Deus parada. E o que acontece? Aí que acontece? Dentro dessa lição, Deus está nos mostrando que Deus levanta dois homens de Deus, dois profetas. Um é chamado Ageu e o outro é chamado Zacarias. E eles são levantados com o intuito de quê? De animar o povo. Animar o povo a voltar à construção, à reconstrução, né? Não somente do templo, mas também dos muros de Jerusalém, para que viesse estar sendo concluído tudo aquilo que a palavra do Senhor havia falado através do profeta Jeremias. O irmão quer comentar alguma coisa acerca da lição? Sim. Essa lição, né, nós estamos continuando, né, o estudo bíblico que foi feito na semana passada, né, lembrando que os samaritanos, né, e os judeus, lembrando que foi um reino dividido, né, depois dos dias de Salomão, né, quando houve a separação ali dos reinos pelos filhos de Salomão, né, Jeroboão e Roboão. Aí nós tivemos então o reino de Judá, né, e o reino de Samaria, né, que era o reino de Israel. Aí depois vieram os cativeiros, né, o cativeiro babilônico para o povo dos judeus, né, e o cativeiro na Síria para o povo de Israel. Né, e depois, quando eles voltaram para Jerusalém, né, que foi incumbido ali a reconstrução do templo, houve contendas, houve muitas dificuldades, houve muitos momentos difíceis, né? Inclusive a lição passada, né, ela tratou disso, né? O desânimo como uma das armas mais eficazes, né, de Satanás para barrar, né, para atrapalhar a vida do crente. Então hoje a gente vai dar continuidade aí a esse estudo, né? A lição fala que os samaritanos, como eles eram um povo misturado, ou seja, eles temiam ao Senhor, porque quando eles voltaram, eles foram instruídos sobre a palavra do Senhor. Mas como eles ficaram muito tempo fora, né, eles acabaram adquirindo outros costumes. Então eles serviam a outros deuses e temiam ao Senhor. E chegaram a escrever uma carta, né, pastor? Sim. Ao rei da Síria, blasfemando, né, com mentiras, de forma que isso também acabou provocando aí desânimo, né, acabou barrando aí a construção do templo. O rei da Pérsia. Então acabou sendo um período aí muito conturbado, né, para a reconstrução do templo. Muito bem. Bem aqui a parte histórica, né, bem abordada aqui pelo professor João.
E dando prosseguimento aqui, irmãos, nós vemos aí que Deus ele levanta dois servos do Senhor, primeiramente Ageu, para animar, né, Zorobabel, e também animar Josué. Nós sabemos que Zorobabel e Josué, eles deveriam ter uma atitude mediante ao que o inimigo havia colocado, né, meu irmão? Eles deveriam ter uma atitude. Ou como, por exemplo, Zorobabel, na parte política, que era o político da época, ele poderia estar indo até o rei, né, Cambises, e estar passando a informação, né, está dizendo o que realmente estava acontecendo ali, né, que havia um levante, né, da parte dos samaritanos, né, e dos inimigos que estavam ao redor. E Josué deveria, como sumo sacerdote, buscar a Deus mais intensamente. Mas a palavra de Deus diz que ele estava com as suas vestes sujas, né? Ele estava passando um momento difícil, né, na sua vida. Voltando para os dias de hoje, muitas das vezes, irmãos, é bem verdade que eles deveriam sim chegar, mas vamos levar para o lado, né, do ser humano. Não existe super crente, mas muitas das vezes o líder, o sacerdote, aquele que está na frente de um trabalho, ele vai passar também por momentos de oposição, e muitas das vezes ele não vai ter estrutura necessária. Por isso que a própria Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos pastores. Sim. É bem verdade que eles deveriam sim ter um posicionamento, mas e o povo? O povo não poderia também estar se unindo também com o seu líder? O povo não podia estar junto ali, mas não, o povo desanimou também, irmão João. Eles começaram a querer tomar conta das suas próprias coisas, né? E deixaram a obra do Senhor e foram tomar conta das suas próprias casas. Foi quando Deus levanta o profeta para dizer: olha, vocês estão com suas casas estucadas, vocês estão estucando as suas casas, e o templo do Senhor está ficando de lado. Então, a mesma coisa trazendo para os dias de hoje, né? Porque a lição ela é bem propícia para os dias de hoje. Quantas das vezes nós se desanimamos, né, mediante as coisas de Deus? Estamos vivendo momentos difíceis, mas nós não podemos desanimar. Nós temos que pedir a Deus para que Deus venha nos dar força para resistir à cilada do inimigo e procurar firme, né, procurar estar firme na obra do Senhor. Nessa leitura bíblica, está abordando os livros de Esdras, de Ageu e de Zacarias, porque são livros contemporâneos do acontecimento daquela época, né? Nós sabemos muito bem que Esdras ele era um escriba, né? Que ele trazia a escrita daquela época. Ele era também um dos chefes que estavam junto ali, né? Juntamente com Zorobabel, juntamente com Josué, e Deus levanta Ageu e levanta Zacarias, né, como homens de Deus para animar o povo naquele momento, né? Como nos dias de hoje, Deus levanta o pastor, levanta os líderes para que eles venham trazer um ânimo, né, mediante a obra do Senhor. E como diz aqui na introdução, né, que a obra ela ficou parada por 15 anos, né? Mas Deus ele enviou socorro através do ministério de 2 profetas. Nós iremos falar também sobre o ministério de profeta, que no Velho Testamento, né, o ministério de profeta ele era muito bem aprumado. Agora para o Novo Testamento nós temos os dons de profecias. E vai ser falado, vai ser abordado aqui dentro desta lição. Mas eu gostaria já de estar lendo aqui, irmão, o item de número 1, vou ler o item de número 1 todinho, para que nós venhamos ter tempo, porque já começamos 22 minutos atrasado, né? Porque estamos com problemas aqui técnicos, mas conseguimos e temos que dar prosseguimento aqui. Irmãos, a lição diz o título assim, ó: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Vai falar o que nós estamos falando aqui. O item de número 1 diz assim: Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu.
Ageu, capítulo 1, versículo 1. E depois levantou-se Zacarias. Zacarias, capítulo 4, versículo 1, 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Vejamos. Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite, que ficava acima o vaso de azeite. Por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Zacarias 4, versículos 1 ao 4 e 13. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4 e 6. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina, uma planície. Zacarias 4, versículo 7. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Zacarias 4, versículo 9. Muito bem, irmãos, vamos aqui até a letra A. Nós observamos, né, que os inimigos haviam tido oposição. Deus levanta esses 2 homens de Deus, e aqui fala que o primeiro líder ao qual Deus usa os profetas para poder estar animando é Zorobabel. Sabemos que Zorobabel ele era o líder político da época, né? Recebeu uma mensagem pessoal da parte de Deus, né? Ele estava com uma insuficiência espiritual muito grande, né? E sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para prosseguir a obra de Deus, Deus envia os profetas, Ageu e Zacarias, e ele fala que não é nem por força e nem por violência. Por ele ser político, muitas das vezes Deus levantava ali políticos e dentro de Israel, eles eram verdadeiramente líderes de exército. Zorobabel poderia levantar um exército e contra os inimigos, mas Deus ele já advertiu dizendo que não era nem por força e nem por violência, porque Deus estava no propósito, né, do cumprimento da obra do Senhor, né, irmão João? Você gostaria de falar alguma coisa? Sim, então dentro do que Deus ele levanta o profeta para falar com Zorobabel, ele fala especificadamente que eles não teriam que ir por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, né? E coisa boa é quando os homens de Deus são cheios do Espírito Santo do Senhor, né? Deus, de certa forma, ele enviou uma mensagem de ânimo, e através dessa mensagem de ânimo, o povo ali começou a se alegrar novamente, pois o povo já, na lição passada nós ouvimos que estava triste, né? A obra estava embargada e, de certo, eles não iriam conseguir construir o templo, mas Deus, ele através de uma visão que ele dá para Zacarias, né? A palavra de Deus diz que ele deu uma visão de um candelabro, e esse candelabro ele tem uma representatividade muito grande. O candelabro ele representa o próprio Senhor Jesus, e também porque no candelabro nós sabemos que a luz ele tinha que estar acesa constantemente. Se nós formos lá
no Velho Testamento, nós já estamos no Velho, mas nós fomos lá mais atrás dos livros de Moisés, o Pentateuco, perdão, nós vamos observar que o candelabro que ficava dentro está me falando a memória aqui, não é do templo, do tabernáculo, ele teria que estar aceso constantemente. Isso significa a luz de Cristo, né? Que teria que estar acesa constantemente. Então, nós sabemos muito bem que Deus ele envia ali uma visão para Zacarias. Ele vê um candelabro e ele vê que os canos estão sendo ligados a duas videiras. As videiras, ela representa o que? O azeite. E o azeite ele representa, o óleo representa o Espírito Santo. Então, é muito importante para os dias de hoje que os líderes, né, aqueles que estão diante do trabalho, sejam cheios do Espírito Santo, para que a igreja do Senhor, ela venha a ter ânimo para poder ter a continuidade da obra do Senhor. É o que precisa para os dias de hoje. Mas o que nós vemos nos dias de hoje, meu irmão? Uma igreja muitas das vezes desanimada, muitas das vezes uma igreja que não dá lugar para o Espírito Santo. E é preciso haver uma busca do Espírito Santo. É preciso ter uma busca do Espírito Santo e procurar, de certa forma, exercer os dons do Espírito Santo. Irmão João, por favor, abra aí Efésios capítulo 4, na sua Bíblia. Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Nós vamos observar que, para os dias de hoje, Deus ele não extinguiu os dons do Espírito Santo. E como os irmãos vão ver que existem dons ministeriais. E esses dons ministeriais, eles estão até os dias de hoje, irmão. Sim. Então, o que está escrito aí, irmão, na palavra do Senhor? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Muito bem. Então, o irmão acabou de falar aqui que deu um para apóstolos, outro para profetas. Então, irmãos, não é o profeta que era do Velho Testamento. Que o Velho Testamento, o profeta, ele era um ministério, ele era um exercício e uma profissão, que aonde as pessoas chegavam até o profeta, para o profeta passar uma informação se eles iriam vencer a luta, como que seria, o que Deus estava falando através do profeta. Era um mediador entre Deus e os homens, na verdade. Eles consultavam o profeta. Consultavam o profeta. Agora, para os dias de hoje, irmão, não tem mais esse ministério de profeta, porque o ministério de profeta, né, do Velho Testamento foi até João Batista. Até João Batista foi o ministério de profeta. Era aquele que passava a mensagem, né? E também ele era um mediador. Mas nós sabemos muito bem que quando veio o Senhor Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, nós temos agora, Deus nos outorgou o ministério de profecia, né? Muito bem que depois de Jesus houve ali o Ágabo, né? Que foi aquele profeta que veio e profetizou, né? E ele deu um ânimo através da profecia da mensagem, ele trouxe um ânimo ali para Paulo, né? E também ele disse que as filhas também eram profetisas. Mas nós sabemos que o que exerce mais depois do ministério de Jesus é o dom da profecia, né? O dom da profecia que também está nos dias de hoje. A palavra de Deus diz: se não haver profecia, o povo se corrompe. Por isso que é muito necessário a profecia dentro da igreja, né? Não como o ministério do Antigo Testamento, mas como um ministério da graça. Interessante é que ele levanta Zorobabel e depois Josué. E depois ele levanta o povo. Vamos ver aqui a parte de Josué, é a parte B da nossa revista, que diz o seguinte: o sumo sacerdote e líder espiritual do povo recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada
que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Então veja bem, irmãos, então a primeira coisa que o profeta é usado por Deus através da mensagem de Deus para falar para Josué. Primeiro ele outorga a Josué o perdão de Deus, pois sabemos que Josué ele estava fraco espiritualmente, não sabemos ao certo o que seriam essas vestes sujas, né? Mas pode ser uma vacilada, né? Pode falar um pouco da iniquidade dele. Iniquidade, né? A iniquidade do próprio sacerdote, né? Que daquela época, e por ser um ser humano, mas ele deveria estar ali, né? Com a sua lâmpada acesa ali, né? Está ali diante do povo de Deus, e ele não teve estrutura considerável para que viesse estar buscando a Deus e viesse estar, de certa forma, né, combatendo os inimigos que estavam ali escrevendo cartas, que de uma certa forma, irmão João, as cartas continham uma parte de verdade, mas também tinha uma parte de mentira. Tinha blasfêmias. Tinha blasfêmias ali, porque porque na verdade o povo não queria que o templo fosse construído. Porque se o templo fosse construído, eles tinham que ser embasados dentro dos costumes de Jerusalém. Porque tinham sido costumes de Israel. Porque o povo, como o irmão João falou, o povo já estava dividido, já estavam servindo outros deuses, e ali era um culto que eles cultuavam a Deus, mas tinha a sua parte de liberdade, de libertinagem, na verdade, né? Eles serviam outros deuses, e esses outros deuses, eles tinham cultos de libertinagem, né? Sim, faziam pagãos, né? Culto pagão, faziam o que queria, da forma que queria, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus ordeiro, e por ele ser um Deus ordeiro, aquele povo lá, sabendo disso, não queria que o altar fosse construído, que o templo fosse construído, que Jerusalém fosse reconstruída. Porém, Deus levanta esses homens de Deus, e levanta primeiro Zorobabel, e depois, que era o líder político, e depois ele levanta, através da mensagem, Josué, que era o sumo sacerdote. E como ele recebeu uma mensagem pessoal, né? Observando na lição passada que ele estava com o vestido sujo, né? A mensagem de Deus para ele foi primeiramente de perdão e depois de restauração do coração, né? Restauração de ânimo, para que ele viesse estar retornando novamente a buscar a Deus e ajudando, né, o seu companheiro, né, Zorobabel, nessa batalha contra os inimigos. E também a mensagem dos profetas, irmão João, também foi para o povo, porque o povo já estava desanimado, o povo não queria saber mais de buscar a Deus. Nós estamos também vivendo momentos que nós vamos falar aqui no C da revista, vamos acompanhar aqui, fala sobre o povo. Não, pode ler o C, por gentileza? O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Só de Deus dizer que me agradarei, né? Coisa boa é quando Deus nos dá uma instrução, quando Deus fala conosco, né, profundamente, e Ele se colocou em responsabilidade dizendo que eu me agradarei e eu entrarei com providência. Então, foi o que Deus falou: subi ao monte, trazei madeira, edificai.
né? E dela me agradarei e serei glorificado, né? Então aquilo já teria que estar sendo imposto dentro, né, do coração do povo. E aquilo ali foi, na verdade, um momento de alegria para o povo, né, irmão? Porque o povo, eles estavam corrompidos, na verdade, né? Então eles já não estavam mais buscando ao Senhor, né? Esse trecho aqui do livro do profeta Ageu é quando o Senhor fala, olha, aplicai os corações aos vossos caminhos e deixaste a minha casa vazia, né? Então eles estavam preocupados apenas com a sua vida particular, com a sua vida material, e deixando a casa do Senhor vazia. Mas aí eles trabalhavam e não conseguiam nada, né? Isso, o trabalho deles não rendia, né? Quando o Senhor fala, olha, aquele que recebe o salário recebe um saco vazio. Então eles trabalhavam para nada, trabalhavam para o vento. Por que o Senhor não permitia, né, que a vida deles pudesse fluir? Por que o Senhor não permitia, né, que houvesse uma prosperidade? Porque não havia a mão de Deus. O Senhor não estava com eles. Por quê? Porque eles estavam aplicando tudo somente nos seus caminhos e deixando a casa do Senhor vazia. Então o Senhor impedia que a vida deles prosperasse. Muito bem. Estamos, como falamos aqui, o irmão João colocou muito bem, estamos vivendo momentos também difíceis, irmãos, né? Passamos por um momento aí de pandemia, onde muitas pessoas, eu vou ser um pouco aqui que na verdade, eu gosto de ser sincero, né? A gente tem que estar com sinceridade na presença de Deus. Na verdade, irmão, se os líderes estivessem mais unidos, eu acredito que essa pandemia já estaria sido concluída, já tinha acabado. Se nós viéssemos buscar a Deus intensamente, sabe que verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que sara todas as enfermidades. Quando fala todas as enfermidades, todas as enfermidades. Então, essa é uma enfermidade. Mas o porquê ainda está prevalecendo? Porque eu quero acreditar que ainda não temos uma união, né? Deus ainda não vê uma união entre, eu estou falando num contexto geral, entre todos, né? Sim. Para que viesse estar buscando a Deus intensamente, continuando com o trabalho do Senhor. O que nós vemos no começo dessa pandemia? Se deram um edito aí e se fecharam as igrejas. Se fecharam as igrejas e não tiveram mais culto, mas os cultos continuaram nos seus lares. Mas os líderes, né, não somente, aqui eu estou abrangendo não somente a parte espiritual, a parte dos líderes da igreja, mas também os líderes políticos, né? Deveria-se ter um impulso, né? Agora, o que nós vemos aí, ó, muitas pessoas morreram, mesmo com esse isolamento, muitas pessoas morreram. Sim. Muitas pessoas continuam morrendo. Mas eu acredito que se nós buscássemos a Deus intensamente, com certeza Deus tem poder, né? Deus tem poder para estar repreendendo toda sorte de males, né, que vem sobre nossas vidas. E o que tem acontecido ali? O povo já estava desanimado e Deus levanta os profetas, né, para animar o povo. Interessante irmãos, eu pedi para o irmão João ler aí Isaías capítulo 37 e versículos 36 ao 38, que muitas das vezes não precisa do povo, né, ir para uma batalha, como foi falado aqui, por força, por violência, mas em somente buscar a Deus, né? Nós vemos aqui o que aconteceu aqui nesse relato aí, em Isaías 37, versículo, se eu não me marquei certo, 36 a 38. Pode ler, irmão. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou
e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Arará, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só que coisa, tá vendo, irmão? Então, muitas das vezes, a peleja, não teremos que pelejar, né? Temos que ficar aguardando e buscando, acreditando, tendo fé, confiança em Deus, que de fato Deus ele se responsabiliza para quando nós buscamos a Ele, né? Quando nós se voltamos a Ele, quando nós procuramos a ver aquilo que é da obra do Senhor e deixamos um pouco aquilo que é nosso, né? Procuramos mais buscar a casa de Deus. Eu quero acreditar, irmãos, que nesse período que nós estamos passando, muitos vão deixar de vir para a casa do Senhor. Muitos, porque já está tendo já os cultos presenciais, mas nós não estamos contemplando muitas pessoas vindo para a igreja. Irmãos? Irmãos, Deus não deu para você espírito de temor. Deus te deu o espírito, né? Deus te deu o espírito de ousadia, de fortaleza, né? Para continuar nesta peleja, para continuar nesta obra, né? E também transmitir a mensagem. Eu cheguei até a notar aqui que uma igreja, além de ela ser cheia do Espírito Santo, e como que ela é cheia do Espírito Santo? Na oração, no jejum, na busca, né? Na entrega. O nosso pastor costuma dizer, não devemos oferecer a Deus, né? Aquilo que não custe, né? Então, isso aí vai não somente de bens, né? Os bens materiais que Deus nos dá, mas também a nossa presença, né? O nosso tempo. Tem que haver um sacrifício, né? Algo que nos custe alguma coisa, né? Não aquilo que nos está sobrando, né? Exatamente isso. Então, o povo começou a entender, através da mensagem dos profetas, que eles deveriam estar retornando novamente na obra, que eles deveriam estar indo ao monte, trabalhar, trazer madeira, né? Reconstruir de novo Jerusalém, né? Porque de fato Deus estaria se agradando, Deus estaria com eles, Deus iria fazê-los, né? Uma nação santa, né? Uma nação onde iria reger as outras nações. Infelizmente lá na frente eles não reconheceram o Messias, que era Jesus Cristo, né? Mas eles já estavam num caminho, né? Sim. Através dos profetas. Seria uma nação alicerçada no Senhor, né? Alicerçada no Senhor. Muito e bem. Assim, se a gente parar para olhar aqui, o Senhor não estava pedindo nada demais para eles. Não estava pedindo um sacrifício sobre-humano, não estava pedindo nada que fosse impossível deles fazerem. Era apenas o quê? Levantar, voltar a erguer o templo para que o Senhor viesse a se agradar deles. Isso mesmo. Irmãos, nos dias de hoje, a igreja ela precisa estar unida. E principalmente unida, sabe o que, irmão? Em torno da evangelização. Nós precisamos unir em torno da evangelização. É necessário, irmãos. A escola dominical, ela é também uma forma de evangelização. Mas aquela forma antiga de evangelização, ela tem que continuar. Né? Já estão falando aí que você entregar folheto, você ir bater nas casas, você fazer um culto ao ar livre, já não surte resultado mais. Mas será que não surte, irmão? Ou será que nós estamos se desanimando, como o povo de Israel? É necessário nós voltarmos a evangelizar. É necessário nós voltarmos a louvar. É necessário nós voltarmos, né, a buscar madeira, né? Isso eu estou falando, investir na obra do Senhor, para que a obra do Senhor continue, né? O povo ali havia se esquecido da obra de Deus, estavam preocupados mais com as suas casas, né? Mas nós vamos observar aqui que através da mensagem de Deus, dos dois profetas, houve-se um resultado. E vamos ler aqui, ó, o item de número 2. Pode ler, irmão João, por gentileza, o item de número 2, o resultado da mensagem dos profetas.
O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Muito bem. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito de Ciro, e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação dos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Muito bem. Olha só esse histórico, né? E da lição já trouxe toda a abordagem do que de fato aconteceu naquela época, né, irmãos? Nós observamos aqui, acabamos de ler, que os dois líderes, né, irmãos, eles criaram coragem depois que os profetas, os homens de Deus, trouxeram a mensagem, né, de ânimo da parte do Senhor, o que eles deveriam de fato fazer, deveriam levantar as suas cabeças e voltar a reconstruir, a voltar, né, a obra do Senhor, e o povo começou, né, a reconstrução novamente, né? Eles começaram a reconstruir, mas só que, mesmo eles voltando a reconstruir, os inimigos se levantaram de novo, irmão. E ali, o que eles fizeram? Eles começaram a perguntar: por que vocês estão reconstruindo? Aí eles falam assim: nós estamos reconstruindo ao mandado de Ciro, né? Que foi o rei, né, da Pérsia, que escreveu o edito que o povo teria que voltar e levar todos os seus utensílios e reconstruir a casa do Senhor lá em Jerusalém. E só que o rei, que não conhecia, né, que não era muito voltado a essa parte política, né, e era Cambises, havia embargado a obra. Só que o inimigo, quando eles foram de novo fazer um outro edito, aí não era mais Cambises que estava lá, era o rei Dário. O rei Dário, ele era um rei que ele era dentro do histórico bíblico, eu sei mais ou menos, eu não sei tudo, irmão, mas segundo não está na Bíblia, mas ficamos sabendo que dentro da Pérsia havia muitos conselhos ali, né? E Zorobabel, ele por ser político, ele era muito amigo do rei Dario. E Dario, quando foi feito ali um concílio para substituição de Cambises, né? Na verdade, dizem que houve um mago naquela época que ele tomou conta da Pérsia, mas ele ficou por pouco tempo. Sabia disso, irmão? Ele ficou por pouco tempo, eu não lembro o nome correto, mas era um mago. O mago naquela época eram os sábios, né? Então, houve um sábio que ele ficou um pouco tempo. Só que o ministério dos sábios dentro da Pérsia não foi muito favorável para eles. Eles queriam realmente um rei, né? Então, de fato, fizeram uma reunião, onde Dario chamou Zorobabel para estar participando dessa reunião. E ali houve assim, um agrado muito grande entre Dario e Zorobabel. Foi o que, dentro dos relatos se não me falha a memória, foi Flávio Josefo, né, que foi um historiador daquela época que escreveu isso, e ele disse que Dario, ele permitiu, né, que o povo fosse buscar os escritos, né, dentro da casa de Deus, e ali se achou ali o escrito de Ciro, e foi aonde Dario, e que era favorável, né, às outras culturas, às outras crenças, né, e principalmente era amigo de Zorobabel, ele consentiu que o chefe de Zorobabel fosse até Jerusalém reconstruir. Mas só que aí o inimigo se levantou de novo. Sempre, né? Quando chega lá, Dario, como sempre, né, irmão? Quando chega lá, Dario, ele observa que
realmente houve o edito e a obra do inimigo cai por terra. Olha que coisa maravilhosa. A obra do inimigo cai por terra e eles não conseguem dar mais prosseguimento a tentar parar a obra do Senhor. Olha só, então a situação, o resultado da mensagem do profeta deu até um impulso espiritual. Vamos ler o item número 3, irmão, por gentileza. O item número 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram, conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa, que grande bênção, o despertamento dado por Deus ao rei Ciro, propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra e glória sejam somente ao Senhor. Glória a Deus. Então olha aqui que está dizendo aqui, irmão. Prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram, conforme o mandado do Deus de Israel. Então o mandado já veio de Deus, do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, né? E de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então olha que coisa interessante, irmão. Então, o que acontece mediante esta situação? Ficou pior para os inimigos, pois o edito de Ciro, né, veio a prevalecer. Ficou ruim para os inimigos. E, irmãos, para os dias de hoje, é precioso que a igreja, né, ela chegue mais no intuito de dar prestígio aos homens de Deus, aqueles que realmente estão buscando a Deus, aqueles que realmente estão trazendo a mensagem da palavra de Deus. Nós temos que dar mais valor. Infelizmente, quando vem uma palavra um pouco dura, as pessoas querem se afastar, né? Acham que aquilo que o profeta, aquilo que Deus tem usado, né, a pessoa nos dons de profecia para trazer à igreja, não é de Deus, e acaba se afastando da igreja. A própria Bíblia nos ensina, né? O Senhor fala, né? Eu repreendo e corrijo a todos aqueles que eu amo. Então, quando vem uma palavra mais dura, não é que o pregador ali está pisando, está disciplinando né? A gente tem que saber discernir também, né? Quando que é uma mensagem vinda do Senhor, porque o Senhor, Ele nos corrige, Ele nos repreende toda vez que estivermos, né, nos desviando dos seus caminhos. Muito bem. Então, irmãos, é muito importante, né, que dentro dessa lição a gente venha trazer para os dias de hoje, porque, de fato, irmãos, nós estamos aqui construindo uma grande obra, e mediante esta grande obra não podemos parar, irmão. Vai ter muitas investidas do inimigo, né? Não somente no campo político, mas também do lado espiritual. O adversário da nossa alma, ele trabalha 24 horas. E nós, irmãos, temos que estar se apegando àquele que não dormita, né? Aquele que não dorme, né? Aquele que não tosqueneja, né? E ele não tosqueneja, ele fica 24 horas atento, né, sobre as nossas vidas. Irmão, nós iremos passar agora para o tópico número 2. Já são 10h24, né? Na verdade, nós iniciamos uns 22 minutos antes, atrasado por causa dos problemas técnicos, mas vamos já aqui para o tópico número 2 da nossa revista, que vai falar sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. O senhor pode ler, irmão? Bom, agora a gente vai falar. O senhor pode ler até o B. Do ministério profético, né? Essa lição aqui, né, os irmãos viram que a gente estava falando do tempo, né? E agora ela entra ali no mérito do ministério profético. Então o tempo, né, a reconstrução do tempo, ela vai
sair um pouco do foco agora e vai entrar nessa parte do ministério profético, tá? Ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. 1. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2. A. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Muito bem, olha só, irmão. Então, existe uma intervenção de Deus quando Ele próprio observa que as coisas não estão sendo conforme a sua vontade, né, irmãos? Trazendo para os dias de hoje, né? Quando Ele percebe que a igreja, né, que um povo, né, determinado por Ele, né, não está passando por um momento muito favorável, né, aquilo que Ele havia mandado, aí Deus Ele levanta homens, levanta mulheres, para que, muitas das vezes Deus até levanta crianças, para que a obra do Senhor ela venha estar continuando, né, irmãos? Tanto que há uma manifestação sobrenatural. Nós vamos falando agora de Antigo Testamento. E qual foi a manifestação? A própria lição está dizendo, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então Deus, Ele se manifestou através dos profetas. Né? Como Ele se manifestou através de Moisés, né? Era o grande líder daquela época, também se manifestou com sinais, com prodígios, com maravilha, e também com Elias também, que Moisés ele representa a palavra, e Elias ele representa a profecia, a lei e os profetas. Quando se fala lei e profeta, nós podemos lembrar de Moisés, podemos lembrar de Elias. Então, porque Deus usou, se manifestou de uma forma sobrenatural, né? Usando Moisés e também usando Elias. Mas é diferente nos dias de hoje, irmão? Infelizmente. Não deveria ser, né? Os dias de hoje, irmãos, não está sendo como antigamente. Mas nós temos que ter uma convicção que Deus ele ainda opera sinais, que Deus ainda opera maravilhas, que Deus ainda usa os seus servos, que Deus ainda anima o seu povo. Então, é momento de se animar, é momento de se alegrar, é momento, irmãos, de buscar madeira, procurar a realizar a obra do Senhor. Né? O Senhor, Ele continua o mesmo, né? Nós que muitas vezes nós que mudamos, nos afastamos, nos desviamos dos seus caminhos. Né? Essa semana teve uma pregação lá na sede do nosso setor, não sei se o senhor acompanhou, por uma das filhas do nosso pastor presidente, né? E ela tem contato, né, com o nosso prefeito, né? E ela falou para ele do Senhor, falou de Jesus, né? Mas ele disse, mas eu não nasci numa família evangélica, não tenho essa fé que a senhora tem. Mas a sementinha já foi plantada, né, pastor? Sim, quem sabe logo isso acontece. Estamos em tempos, né, dos profetas da última hora, né? Vamos dizer, né? Porque a irmã, né, ela foi bastante usada falar por um líder, né,
que Jesus ele salva, batiza com o Espírito Santo, ele leva para o céu, e mesmo que ele venha a falar, colocar uma oposição, né, e ficar assim, igual o irmão falou, assim, com certa dúvida, mas a semente realmente ela foi plantada ali, né, e através dessa semente plantada ela pode estar brotando, né, ali um temor, e ele, por ser um líder, né, dentro da política, quando vier essas leis que destabiliza, né, a família, ele vai estar vetando, porque na verdade ele foi cultivado pelo Espírito Santo, né, naquele momento. Então é importante nós falarmos a palavra de Deus a tempo e também a fora de tempo, né, irmãos? Então a manifestação, no item número 2 diz, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em uma plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, irmão, para o Novo Testamento, Deus nos deu manifestações sobrenaturais também, que são os dons do Espírito Santo. Nós já havíamos falado em outras lições sobre isso, né, meu irmão? Sim. Que é necessário ter uma busca dos dons do Espírito Santo. Viu, irmãos? Deus ainda pode ressuscitar dentro da igreja. Deus ainda pode curar, pode libertar. Deus ainda pode fazer sinais, prodígios, maravilhas, coisas maravilhosas que aos nossos olhos sejam maravilhosas, irmãos. Porque nós servimos a um Deus maravilhoso. E de tal forma, irmãos, que Paulo ele ainda fala para Timóteo, ó, procurai com zelo os melhores dons. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Porque se não haver profecia, o povo ele se corrompe, a igreja se corrompe, não há mais manifestação, tudo se acaba. Mas é necessário, irmãos, você buscar o dom de profecia. Ao início da lição nós falamos aqui sobre os dons ministeriais. E olha só que Paulo ele fala assim, ó, pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. E quantas das pessoas estão com o dom adormecido? Muitas pessoas. Estão com os dons adormecidos. A Bíblia fala, né, pastor, para buscar os dons, né, principalmente o de profetizar, né, que o dom de profetizar, ele é inclusive superior ao dom de línguas. Sim, né? O dom de língua edifica a si próprio. Edifica a si próprio. Mas o dom de profetizar, ele edifica a igreja. Né? Então, coisa maravilhosa, né, irmão? E assim, pastor, uma coisa que é importante, né? Eu, por exemplo, já tive uma experiência que uma vez a gente estava num culto e o Senhor, ele me deu uma revelação. E eu não entreguei. Uma semana depois veio um irmão lá da sede do setor e entregou. Então, assim, se o Senhor ele te deu uma revelação, você sabe que uma revelação é uma profecia, não pensa, não segura, vai lá e entrega. Porque se você não entregar, o Senhor levanta outro para entregar no seu lugar. Exatamente isso. Então, nós estávamos lá no culto que nós fizemos, o culto de ação de graça, pela misericórdia de Deus, ontem, e foi uma bênção, né? Quero agradecer aos irmãos que estiveram lá, né, participando. Nós sabemos que alguns irmãos não puderam estar por algum motivo, mas de fato Deus falou tremendamente conosco lá, usando o nosso pastor, usando os irmãos que estavam ali também, aonde minha própria esposa, né, ela
ela contou um fato que o nosso irmão acabou de falar aqui, que Deus ardia no coração dela para ir pregar nos hospitais. E ela havia, anteriormente, ela tinha impelido ali um voto ao Senhor, que se o Senhor tivesse feito algo, ela iria fazer. E o que aconteceu? Deus fez e ela acabou se esquecendo de fazer. Muito do tempo ela começou a deixar para um tempo depois. O que aconteceu? Deus se manifestou na vida dela de uma tal forma que ela chegou a ver até a própria sepultura dela. Meu Deus. E depois, quando ela acordou, estou encurtando aqui, né, do que ela falou, ela acordou, ela foi até o banheiro e começou a expelir, né, plásticos de excremento, de catarro, né, porque veio assim uma visão assim na hora, um rolo dizendo assim, mostrando, né, do que ela iria falecer, né, embolia pulmonar, né, ele estava falando lá o edito do que ela iria falecer, né, na prescrição médica, né, mas Deus ali deu um livramento para ela. E aí, irmão, depois o que ela foi fazer? Foi fazer obra no hospital. E chegou um momento que ela precisou ir mesmo no hospital, precisou ir no hospital mesmo para se cuidar, e ali ela foi fazer a obra do Senhor. Então, o nosso irmão João falou, quando Deus ele arde no coração, né, fala, porque senão depois nós pagamos um preço, né? A própria Bíblia fala, né? Melhor não fazer um voto com o Senhor do que fazer e não cumprir, né? Ali o Senhor ele foi misericordioso, mas tem muito irmão, pastor, muita irmã que às vezes faz ali um voto com o Senhor e depois não cumpre. Exatamente, foi o que foi falado lá. É melhor você não votar. Melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Isso, então é muito importante dentro desta lição nós estamos sabendo que para os dias de hoje o Senhor ele se manifesta, né? Também, né? Se manifesta com os seus dons. Irmãos, agora nós iremos falar sobre o ministério de profeta para nós concluirmos a lição. Já está chegando ao final da escola dominical, né? E nós iremos já ler aqui o item de número 1. Pode ler, irmão João? É o item de número 3, o tópico número 3, né? Que vai falar sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus, né? Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Em Ezequiel 20.2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrada uma consulta sobre o doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Isso. Irmãos, tivemos um probleminha aqui técnico. Problema técnico. Nós estamos retomando aqui novamente. Pode continuar lendo, irmão. Paramos ali, né? Em 1 Reis está registrada uma consulta sobre o doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Muito bem. Então, irmãos, percebam aí que o ministério de profeta à luz da Bíblia, já falando sobre o Antigo Testamento, a dispensação do Antigo Testamento, nós sabemos que Deus ele usa Ezequiel, né? Tanto para profetizar, Ezequiel, Samuel, tanto para profetizar Moisés, né? Moisés, tanto para profetizar dos dons
dentro da parte espiritual, como também material. Material. Então eles eram consultados, né? Para que, na verdade, sempre num palácio, né, tinha um profeta ali, né? Sim. Sempre no palácio aparecia um profeta, sempre dentro de Israel tinha um profeta. Na verdade, irmãos, existia a escola de profetas, né? Existia a escola de profetas, porque ali tinha os filhos dos profetas que eles estudavam nessa escola, exercendo esse ministério, né? Era um ministério do Antigo Testamento que foi realmente até João Batista. Agora vamos ler o item de número 2, irmão. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, versículos 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem à igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então os irmãos entendam bem aí que, na verdade, no Velho Testamento, o profeta ele era consultado. As pessoas iam até o profeta para ser consultado. Agora, no Novo Testamento, não. Aquele profeta Ágabo e as outras meninas, né, que eram profetisas, que a Bíblia fala profetisas, mas profetas, mas era voltado mais para o dom de profecia. Por quê? Eles não eram consultados, mas eles eram usados por Deus para transmitir o reino, para transmitir o que seria acontecer através do reino de Deus. Porque o mediador entre Deus e os homens agora, a partir de João, depois de João Batista preparou o caminho para o Messias, né, que é o mediador entre Deus e os homens, né, irmão João? E, então, existe o ministério de profecia. Nós só podemos ser usados por Deus para profetizar, né? Mas não que vamos parar o culto para ir à casa da irmã menininha, que a irmã menininha vai ali trazer uma profecia, e o que muitas das vezes, irmãos, nos tempos de agora, tem acontecido, irmão. As pessoas vão lá na casa da irmã Joana, da irmã fulana, ou do irmão, para ver o que Deus quer falar através do irmão. Já tem inclusive pastor por aí anunciando mesa da revelação. Olha aí. Enfim. Você está vendo, o irmão João está falando aqui? Mesa da revelação. Mesa da revelação. Sendo que a própria palavra de Deus, né? Ela é a revelação para as nossas vidas, né? Houve o ministério de profeta até João Batista, mas a partir de um momento agora existem os dons de profecia, embora Deus tenha deixado os dons, né?
os dons ministeriais, e a própria palavra fala que é dom, e um dos dons é o dom de profeta, né? E quando fala dom de profeta, é voltado à profecia. Não significa que você é o profeta do Velho Testamento. Entendeu, meu irmão? Então, muitas pessoas se confundem com isso, né? Temos até o costume, né? Muitas vezes a gente brinca, fala, o profeta, tal, mas na verdade nós sabemos que profeta foi até João Batista, né? A própria lição, propriamente dita, ela está aqui nos ensinando. E é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. É o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Nós iremos louvar um hino ao Senhor. E após esse hino, irmão, nós iremos já dar o encerramento, né, da escola bíblica dominical da parte da classe dos adultos. Os jovens estão lá já na igreja. Está sendo uma bênção. Nós queremos louvar ao Senhor, irmão, com o hino de número 305 da nossa harpa. Amém, irmão? Vamos louvar com o hino de número 305. E você que está aí, irmão, nos acompanhando, louve conosco, louve ao Senhor. É momento de louvar, de agradecer. É momento de bendizer o nome do Senhor. Hino de número 305 da nossa harpa cristã. Nós iremos depois editar esse vídeo, iremos colocar nas outras redes, né, para que, de uma certa forma, algumas pessoas que não conhecem o Senhor, né, possam ser evangelizadas através dessa ferramenta da internet. Louvemos ao Senhor. Campeões da luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cansando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai.
e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, esse hino é maravilhoso. Nós ouvimos os jovens louvando também ali, nós sentimos a presença do Espírito Santo, e é maravilhoso aqui, irmãos. Nós iremos orar agora. Apresente uma pessoa que está precisando. Estão nos leitos de hospitais. Nós iremos interceder agora, neste momento, por essas pessoas, e já estaremos interpretando a bênção apostólica e concluindo essa escola bíblica dominical. Irmão João, o senhor pode nos levar a oração, por favor? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Sim, meu Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais este domingo abençoado, Pai, Sim, por mais Jesus. esta aula de escola bíblica dominical. Sim, meu Deus. O qual o Senhor derramou sobre nós o Ora, calaba, xereandalaba, xere, Obrigado por essa oportunidade. Ime, como Obrigado pelos irmãos que Oh, aqui Deus, estão na obrigado congregação. por tudo. Obrigado por esse trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos jovens que Abençoa, aqui Senhor, estão. vai Continua apontar os abençoando, leitos Pai, de nosso hospitais, trabalho, vai dando nosso ministério, vitória, abençoa, vai Pai. operando nosso Livra-nos de todo o mal, Sim, livra-nos Jesus. das setas, Pai, malignas do inimigo. Sim, meu Deus. Continua abençoando a nossa congregação. Nós te pedimos. Fala conosco, Pai. Dá Despede-nos em paz para as nossas casas, Em que nome à de noite Jesus possamos Cristo. voltar para te adorar na grandeza da tua santidade. Sim, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, e todos digam amém. Amém. E a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima escola dominical, que de fato vai ser até melhor do que essa. Essa foi boa, viu? Certeza, mas a Essa próxima foi vai ótima. ser melhor. A outra vai ser melhor. Deus abençoe, irmãos. Paz do Senhor.